Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus braços, alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Faz a terra
céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Que eu não precise sair, é só você ficar. E Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, rasga os céus e desce, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, rasga os céus e desce, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias? Tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Há uma promessa na palavra tão maravilhosa para nós. Há uma promessa e um conforto para nós, aqueles que creem no Senhor. A promessa de que Jesus virá buscar a sua igreja. Ah, que promessa maravilhosa. Ah, que esperança nós podemos nos agarrar a essa esperança que o Senhor deixou para nós. Essa promessa que o Senhor virá nos buscar. E nós cantamos Maranata, ora vem. E nós dizemos com os nossos lábios, Maranata, ora vem. Mas esse louvor fala aqui que a minha canção não seja apenas com os meus lábios, mas seja com o meu coração. E quando nós dizemos Maranata, ora vem,
Me faz pensar, Senhor, será que a minha vida está sendo um louvor a Ti? Será que a minha vida, Senhor, está sendo realmente uma adoração a Ti? Para que eu possa dizer não somente com os meus lábios, mas com o meu coração: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque a promessa, ela está lá na palavra para nós. Mas a promessa é para aqueles que realmente crê no Senhor. É aqueles que vivem a vontade do Senhor. É aqueles que renunciam a sua própria vontade para viver a vontade do Senhor. A promessa é para todos. Mas quem pode dizer: Senhor, eis-me aqui? A promessa é para todos, mas quem estará preparado quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Porque, igreja, todos nós queremos ir com o Senhor. Todos nós queremos ir para a nossa morada celestial que Ele preparou para nós. Mas para nós morarmos lá, nós precisamos nos preparar aqui. Para nós ir para essa morada especial que o Senhor tem para nós, nós precisamos nos preparar aqui. Enquanto vivemos aqui nessa terra, precisamos nos preparar dia após dia, para que o Senhor, quando vier, Ele não nos achar culpados, Ele não nos achar com máculas, não nos achar com mágoas, nem com rancores, nem com sujeira em nós. O Senhor vai levar a sua igreja, mas aquela igreja que estiver limpinha, aquela que estiver com azeite, aquela que está preparada, como aquelas 10 virgens, que 5 não estavam prontas porque não tinham azeite, mas as outras 5, elas estavam ali, prontas com o seu azeite, pronta para se encontrar com o seu noivo. E a pergunta para nós, igreja: como está a sua vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? O Senhor tem te chamado, o Senhor tem te convidado todos os dias para ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos ouvido o Senhor nos chamar para ter intimidade com Ele? Será que nós temos ouvido? Será que nós temos parado a correria do nosso dia a dia para estar com o Senhor? Como nós queremos viver uma eternidade adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como nós podemos querer viver com Ele toda a eternidade, se nós não temos tempo para Ele aqui nessa terra, porque deixamos as coisas desse mundo ocupar o lugar do Senhor na nossa vida, deixamos as coisas, a correria, o trabalho, tudo ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Como nós queremos estar lá, se não nos estamos preparando aqui? Seu coração nessa noite possa clamar pelo Senhor. Que nessa noite o teu coração esteja sangrando, sangrando, sangrando pelo Senhor nessa noite. E que você possa se arrepender, eu e você. Que nós possamos nos arrepender por não colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos nos arrepender por não ter buscado o Senhor todos os dias. Nós buscamos o trabalho, nós somos pontuais no nosso trabalho, nós somos pontuais na nossa escola, nós somos pontuais numa reunião, somos pontuais a ir para o médico, nós somos pontuais em tudo, mas quando chega na hora de encontrar com o Senhor, oh Senhor,
Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Oh, Paizinho, que nós viemos a nos arrepender nessa noite. E que eu oro ao Senhor nessa noite, igreja, por cada um de nós, para que o Espírito Santo de Deus, que tem legalidade e autoridade de sondar o nosso coração, que Ele possa sondar os nossos corações nessa noite, e Ele colocar dentro de nós uma brasa viva, que ela queime de dia e de noite, com sede e fome da presença do Senhor. Sede e fome da presença do Senhor. Sede e fome da presença do Senhor, até que Ele volte. Nós buscaremos a Ele. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aí você pode cantar com os seus lábios: Maranata, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas cante só quando seu coração estiver queimando por Ele, disposto a renunciar a sua vida por Ele, disposto a renunciar a sua vontade aqui nessa terra somente por Ele. Renuncie tudo que for possível. Tudo por Ele. Ah, como Deus é lindo. Ah, como Deus é precioso. Você ama o Senhor, igreja? Comece a declarar o seu amor para Ele nessa noite. Declare que você o ama. Declare para Ele que você o ama, que Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Nós te amamos. Você pode dizer para Ele que você ama Ele. E que se você não tem colocado Ele em primeiro lugar na sua vida ainda, diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a renunciar às minhas vontades. Me ajuda, Senhor, a renunciar tudo aqui nessa terra por causa de Ti, Senhor. Me ajuda a renunciar, porque eu, Senhor, quero ir morar contigo. Quando o Senhor vier, eu quero ir contigo, Senhor. Oh, Deus, abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa os corações nessa noite. Enche com a tua glória, enche com a tua graça nessa noite os corações. Oh, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, o Senhor da nossa vida. Glória nós te damos nessa noite, toda honra, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplaudam esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, esse culto de gratidão ao nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus.
vamos chamar as crianças. Amém, igreja, paz do Senhor, boa noite. Estende tuas mãos para cá, para as crianças. Vamos orar por ela, amém? Senhor Deus, Pai, pelo nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por cada vida aqui que vai representar suas famílias ali no culto Kids, no culto infantil. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que o Teu Espírito Santo nos leve para casa com a sabedoria que o Senhor quer passar para nós hoje. Pelo nome de Jesus, abençoa cada lar, meu Deus. Abençoa os pais e dê sabedoria a eles, ó Pai, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente na casa? Aleluia. Glória a Deus. Casa que tem crente, meu irmão, é um aleluia, é um amém, é um glória a Deus. É a visão de um anjo, é ter sonho. Já acorda de manhã dizendo: eu tive um sonho ontem. Você já conviveu com crente? Pergunta a pessoa do seu lado aí: você já conviveu com crente? É para ter convivido, né? Aleluia. Então ele não pode ter um sonho que Deus está falando alguma coisa. Pensa aí num povo feliz, num povo abençoado. É o povo cristão. Amém? Então eu vou perguntar para ver: quantos estão felizes? Aleluia. E o crente ele confunde o natural, sabe por quê? Porque às vezes o crente está enfermo e está feliz. Ele está passando necessidade e ele está feliz, né? Então, ele anda na contramão do natural. E a coisa mais gostosa no mundo é ser crente. Aleluia. Abra a sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos pegar do versículo 10. Segunda Coríntios 12, 10. Você vai abrindo, você vai lendo, você vai recebendo e vai dando glória a Deus. Segunda Coríntios 12, 10. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Porque quando sou fraco, então sou forte. Vamos orar. Pai, Tua palavra é boa, perfeita e agradável. E ela em nós nos aperfeiçoa para viver em integridade, em alinhamento, em relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus, essa noite, queremos pedir ao Teu Espírito Santo o entendimento perfeito da palavra, para que o espiritual tenha um alinhamento perfeito com o natural. E aquilo que está distorcido, aquilo que está escondido, oculto, que possa ser alinhado e revelado, para que a nossa vida seja aos Teus olhos também boa, perfeita e agradável a Ti. Senhor, se a Tua alegria é a nossa força, nos ensina essa noite a Te alegrar, para que a gente possa se fortalecer em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom,
essa palavra é uma palavra bem na contramão do natural, né? O apóstolo Paulo diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então aqui nós vamos observar a grandeza de quem vive uma vida totalmente, digamos, crucificada, né? A grandeza de ter a Cristo como referencial. E muitas vezes a gente acha que isso é fácil. O cristianismo brasileiro, irmão, é um cristianismo, muitas vezes, eu não vou generalizar, tá? Mas é um cristianismo muitas vezes fajuto. Ele não é o cristianismo verdadeiro. Se nós analisarmos, muitas vezes não encontramos nas escrituras testemunhos dados no altar. A gente não imagina alguns testemunhos, por exemplo, Pedro dando, o apóstolo Paulo dando, o próprio Jesus falando, porque o nosso testemunho, estou falando assim como em questão de Brasil, é um testemunho muito fraco. Sabe por quê? Porque aqui a gente não é perseguido. Aqui a nossa fé, ela é glamurosa. Tem gente que se converte, porque artista está se convertendo, né? Enquanto a igreja se convertia, enquanto apóstolos estavam sendo mortos. Você imaginou isso? O verdadeiro cristianismo era de deixar o povo daquele tempo de boca aberta, porque mataram Estevão, apedrejado. Ele disse que viu o céu aberto e um monte de gente se convertia. E hoje nós vemos pessoas se convertendo ao evangelho porque alguém testemunhou a casa nova, porque alguém testemunhou, sei lá, essas coisas que são bons para essa vida. E nós vemos um evangelho fraco. Mas quando nós falamos aqui, e eu vou frisar muito nele essa noite, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos bem a contramão disso. Porque o apóstolo Paulo acabou de nos expressar o poder na fraqueza, ou o poder na pobreza, o poder de ser crucificado. Se você buscar o versículo 9, você vai ver aquela parte, ele terminando de dizer, contando aquela história, que ele pediu para Deus tirar um espinho na carne dele, e Deus disse não. Deus disse não, não vou tirar a tua fraqueza. E a resposta de Deus está no 9, diz assim, ó: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O que é, irmão? Está escrito aí na sua Bíblia. Poder de Cristo, poder de Deus. Então não está na campanha de 7 dias, não está no testemunho do carro novo. É a grandeza da fraqueza. E aqui Paulo, vamos observar quem era Paulo. O antigo Saulo, era o pobre que era o antigo rico. A grandeza de quem viveu a grandeza e escolheu a fraqueza para que Cristo pudesse nele ser glorificado. E sabe o que eu tenho contemplado nesses tempos? Eu tenho contemplado a fraqueza de gente forte. Isso é maravilhoso. Eu vou repetir. Eu tenho contemplado a fraqueza de gente forte que Deus escolheu para fazer grandes coisas sobre a terra. E isso cria dentro de mim, e acredito que dentro de você, se você observar, esperança. Porque desde talvez de um pastor que você admire,
de um pregador que você admire, de um irmão, talvez aquela pessoa que ganhou você para Jesus, e de repente você observa direitinho, ela é humana, ela é fraca, ela tem defeitos, e você diz assim: "Ah, meu Deus, eu pensei que ela era perfeita". Mas por que que Deus deixa que eu e você contemple, observe a fraqueza do seu povo, para que ele seja glorificado? Porque quando se olhava para Moisés, olhando direito, se via um gago, mas quando se via o que ele fazia, se via a glória de Deus. Então é impossível que um gago tenha uma mensagem tão poderosa como esse homem tem. Quem viu José, filhinho de papai, abandonado pela família, não imaginava que José carregava nele uma sabedoria tão grande. Ele mesmo dizia: "Não é minha". Daniel revelou um sonho absurdo de um Deus, de um rei louco, que disse assim: "Olha, eu sonhei uma coisa e foi terrível, e vocês têm que dizer o que eu sonhei, senão mato vocês". Não, mas me contem detalhes do sonho. Não tem detalhe, porque eu não vou cair na safadeza de vocês, não. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. E de repente Daniel diz tudo, e fala da fraqueza do rei. Como alguém que nem sabia o que estava na mente do outro poderia identificar um homem comum? Bom, isso traz esperança no nosso coração. Um evangelho de graça entre os humildes é facilmente reconhecido nas Escrituras. Um evangelho humilde, um evangelho verdadeiro, um evangelho onde Cristo é exaltado. O verdadeiro testemunho de Cristo é esse: que como Deus ama os pequenos, os fracos. Abra comigo 2 Coríntios 13:3. Deus ama os que não são, para confundir os que se acham. Eu estou colocando aqui a minha tradução, né? Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. 2 Coríntios 13, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: "Visto que buscais uma prova de Cristo, que ele fala através de mim, o quão ele não é fraco para conosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabei quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados". Essa palavra é muito forte, porque ela vai identificar um evangelho de renúncias. A carta 1 e 2 Coríntios é uma carta a uma igreja riquíssima, não era uma igreja pobre. E o apóstolo Paulo estava ali escrevendo sobre a sua força na fraqueza, porque muitos os moradores daquela rica igreja estavam ali rejeitando a liderança de Paulo. Sabe por quê? Porque ele era pobre, porque ele era humilde, porque ele trabalhava, porque ele estava sempre em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. E aquela igreja tão rica nunca foi capaz de sequer ajudar Paulo com um tostão. Aquela igreja tão rica, ela olhava para homens poderosos e comparava com Paulo. E Paulo ali tenta, de uma forma, eu acredito, dolorosa, se defender de uma igreja que ele mesmo criou.
mas que era tão corrompida pelo dinheiro, que ela não conseguia ter um líder humilde. Sabe, meu irmão, todo sofrimento tem um propósito. Quem já entendeu isso? Então abra comigo agora 2 Coríntios 1:3. Volte um pouquinho, 1:3. Todo sofrimento tem um propósito. Você não sofre à toa. 2 Coríntios 1:3 diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos o quê? Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja ou sobeja por meio de Cristo, quer dizer, que toque outras pessoas. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, ao qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participante das aflições, assim também sereis participantes da consolação que há em Cristo Jesus. Diga aleluia. Toda tribulação tem um porquê, todo sofrimento tem um porquê. E se você não souber a dor que o outro sente, você não poderá ajudá-lo. Essa é a verdade. Então aquilo que você sofre hoje gera testemunho e cura para muitos amanhã. Sabe, eu não estou aqui pregando uma vida franciscana. Não é sobre isso. Mas também não estou pregando uma vida farisaica. A vida dos melhores assentos, as melhores igrejas, os maiores púlpitos, a maior multidão, os melhores lugares a quem as autoridades frequentam e sentam nos lugares e chamam, batem palma para ele, porque ele arregata uma posição eloquente. Quando o povo de Coríntio se deparou com homens eloquentes, bem vestidos, ricos, ao qual o apóstolo Paulo fala nas suas cartas dos superapóstolos: vocês estão me trocando pelos superapóstolos. Enfim, ele dizia: vocês estão indo para o que é falso. Vocês estão sendo enganados. Quem olhava para Paulo não via Saulo. Mas quem lembrava de Saulo dizia: meu Deus, o que Deus fez com esse homem. Eu estou falando de alguém rico, poderoso, que se sentou aos pés de Gamaliel e que renunciou toda a sua glória, que não combina com o evangelho pregado hoje em muitas das nossas igrejas no nosso país. É impressionante como a igreja de Coríntio foi seduzida por falsos líderes que eram mais ricos, mais impressionantes do que Paulo. Afinal, eles deviam chegar em grandes carruagens, eles deviam ter uma linguagem bem mais eloquente, porque Paulo, ele mesmo explica que ele se colocou a falar em um dialeto simples, para que o povo entenda. Não é que ele não sabia falar eloquente também, ele sabia.
Mas o evangelho precisava ser entendido e não admirado. Precisava ser recebido. Então, quando eles olhavam aqueles líderes, eles ficavam fascinados e eles começaram a rejeitar Paulo, começaram a duvidar de Paulo. Mas Paulo descreve isso na sua carta como traição a Jesus e traição ao verdadeiro evangelho. Ele descreve os verdadeiros princípios e os verdadeiros valores do reino, que é um paradoxo da cruz. Porque na cruz eu tenho que ser fraco para ser forte. Paulo abandonou ser forte para que Cristo manifestasse a sua graça através dele, e essa graça o seria suficiente. 2 Coríntios 11:2. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler algumas partes para que você tenha essa curiosidade de ler em casa. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3 diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para que vós tenha preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo, olha o temor de Paulo, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam alguma sorte vocês corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que nós não recebemos, ou outro Evangelho, que nós não abraçamos, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos superapóstolos, aos excelentes apóstolos de vocês. Sabe, Paulo aqui vai se defender da sua filha, a igreja que ele mesmo criou. Eu quero que você pule para o versículo 30. Versículo 30 vai terminar dizendo assim, ó: se convém gloriar-me, eu vou me gloriar no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Você que acompanha a história de Paulo, você viu que perante os gregos ele fez questão de disputar com os magistrados e mostrar toda a sua eloquência, o quanto ele era um homem letrado e estudado. Ele não era qualquer um, mas ele se fez Paulo. E a palavra Paulo significa pequenino, porque ser pequenino combina com atitude de cruz. Ser exaltado não combina com o evangelho que nós pregamos. Só há um digno de glória, e a ele seja toda a nossa admiração e louvor. Cristo é simples. Ele ama a humildade. Ele favorece os pequeninos. Aleluia. Vamos lembrar lá em Mateus 11, abra aí comigo, por favor. Mateus 11. Veja a alegria de Cristo, quando Ele expressa nas Escrituras, que Deus escolheu os pequeninos. Mateus 11, versículo 20. Diz assim: então começou ele a lançar o rosto às cidades onde operou o quê?
a maior parte dos seus prodígios. Sabe o que é prodígio? Milagre. Ele ressuscitou mortos, ele fez cadeirante andar, ele fez, leprosos ser curados, ele fez coisas tremendas. Ele lançou o rosto, ele começou a dizer assim: olha, vocês não se arrependeram. Ele diz assim no 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse sido feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu. O que ele quer dizer com isso? E tu, cidade exaltada, rica e poderosa, tu que testemunhas de tantas riquezas, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se opera, ela teria se arrependido e permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ao convite: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Se você procurar a vida dos grandes pregadores, dos grandes homens de Deus, você vai conhecer os verdadeiros. Não estou falando aquele que você admira, eu estou dizendo verdadeiro. Leia a vida de Lutero, a vida de Spurgeon, a vida de Calvino, e se prepare para conhecer mentes sublimes, mas totalmente atribuladas, porque o mundo não era suficiente para eles. Não tem como eu valorizar o mundo e valorizar o reino dos céus. O mundo diz: seja grande e poderoso e domine. O céu diz: seja humilde, forte e corajoso. É a mesma coisa? É não. É não. O mundo diz: mande em todos. O reino diz: sirva a todos. O mundo diz: seja o maior e seja aplaudido. O céu fala: seja o menor e o céu te aplaudirá. É diferente. Deus valoriza a humanidade, porque a humanidade necessita da força de Deus. E essa força na fraqueza, que vem por meio do testemunho do seu próprio Filho, que demonstrou isso ao mundo, morrendo de cruz. Tinha momentos que Jesus dizia: até quando eu estarei convosco? Porque eu não aguento perceber a falta de fé de vocês. Esse é o nosso verdadeiro exemplo a ser seguido. Nós não podemos aplaudir e nem desejar o que eles aplaudem.
Quem não for capaz de entregar tudo por Cristo, não está pronto para receber o reino dos céus. Cresça, floresça, dê frutos, crie raízes, mas depois morra e entregue tudo a Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Pai, eu me alegro, porque te aprouve revelar isso aos pequeninos. Você sabe o que é o apóstolo Paulo começar a testemunhar? Eu vi o céu, gente. Eu vi o céu. E é isso que importa. E ao mesmo tempo ele testemunhar: vocês sabem quem eu sou? Eu sou discípulo de Gamaliel. Vocês têm ideia de quem eu sou? Vocês têm ideia de quem é que está trabalhando aqui, fazendo tenda para vocês? Eu sei o que é luxo, eu sei o que é riqueza. Eu troquei tudo isso por amor a vocês, porque Cristo ama vocês. E hoje vocês estão me trocando pelos super apóstolos que vocês amam. E isso não é simplesmente negar a mim como líder, é negar o próprio Cristo, porque Cristo não é assim. Sabe, irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te dar muita coisa, mas você não vai se corromper. E se houver um momento que você precise compartilhar tudo com os pobres e seguir só Jesus de mãos vazias, você vai fazer isso. Mestre, o que faço para herdar o reino dos céus? É simples. Os mandamentos. Obedeço a todos. Uma coisa ainda não faz: me dê tudo que você tem. Tudo. Venda, dê aos pobres e me siga. Aquele jovem se alegrou, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e seguiu Jesus. E hoje em dia se conhece ele como fulano de tal, um apóstolo igual a Paulo. Não era linda essa história? Mas todos conhecem que não foi assim. A palavra diz que ele se entristeceu porque ele tinha muitas. Triste foi o testemunho. Eu queria que agora você baixasse sua cabeça no lugar que você está e você fizesse comigo uma breve reflexão. A serpente já te enganou? Às vezes a gente acha que o diabo não se disfarça de anjo de luz, mas ele se disfarça. E a gente começa a admirar coisas que não elevam a Cristo, mas elevam as nossas necessidades. E se em algum momento você testemunhou sobre riquezas dessa terra, eu também já fiz muito isso, irmão. Mas o que eu quero testemunhar hoje é coisa diferente. Eu não quero testemunhar o meu carro novo, a minha casa nova. Eu não quero testemunhar que Deus me deu uma viagem. Eu não quero testemunhar que Deus pagou uma conta minha. Eu quero testemunhar que Deus salvou as minhas filhas, que Deus vai salvar o meu pai. Eu quero testemunhar que Deus me usou para ajudar a viúva, o órfão, o necessitado. Eu quero testemunhar que Deus vai usar as minhas mãos e os meus pés e a minha boca para salvar vidas. Esse é o evangelho. Mas eu queria que você agora, com a sua cabeça baixa, fizesse uma reflexão. A serpente já te enganou? Ou você conhece o verdadeiro evangelho? Adão disse, Deus disse que a gente não comesse disso. Mas Eva também sabia disso, Deus falou.
E a serpente foi astuta e disse: Deus não quer que você seja como ele. E nós fomos enganados. E hoje se repete no Brasil um evangelho coach, um evangelho de prosperidade, e que muita gente boa tem pregado. Não é porque são ruins, é porque são enganados, seduzidos. Mas hoje, o que você precisaria abandonar ou ofertar para se tornar uma pessoa humilde em Cristo Jesus? O que você precisaria mudar? Eu vou ser ousado, tá bom? Até nos seus sonhos. Porque Saulo devia ter sonhos, gente. Talvez ele queria ser como Gamaliel, senão não era discípulo dele. O meu sonho era ser respeitado como Gamaliel. A Bíblia diz: Gamaliel era um homem respeitado em toda a região. Aí Paulo encontra uma luz que diz: diminua. Diminua, porque essa tua atitude me persegue. Os músicos podem vir. Essa atitude me persegue. Essa atitude me entristece. Essa atitude não me deixa feliz. Porque a gente não pode servir a dois senhores, irmãos. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o dinheiro. E não estou pregando, mais uma vez digo, ser franciscano, não. Mas eu me nego a me tornar um fariseu. Eu me nego a me tornar um fariseu. Eu vou buscar a Jesus, eu vou estipular aquilo que Ele colocou no meu coração como norte, e vou andar nesses passos, manso e humilde. Manso e humilde, menos arrogante, menos presunçoso, menos ofendido, menos essas coisas que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu fico pensando aonde está a riqueza do jovem rico num tempo desse. Será que permanece pelo menos na descendência dele? Você já pensou que daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui mais? E as nossas coisas, se não forem vendidas a outras pessoas, estará com gente que a gente nem sabe o que vai fazer. Às vezes a gente diz: não bula ali, não mexa aqui, não entre na minha casa. Você não tem nada. Tudo te é emprestado. Menos homem mortal. Menos. Eu não sei você, mas eu estou cansado disso. Eu não estou aqui buscando a morte. Eu estou aqui dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estabelece o teu reino nessa terra. Porque os teus filhos sentem saudade de ti. Porque conhecem o teu bom e perfeito caminho. Aleluia. Deixa o Espírito falar com você. Deixa Ele falar com você. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim
apedrejar. Eu só tinha os meus pecados a lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como faz, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Todo vazio que havia em mim, minha vida foi transformada. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Todo vazio que havia em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado
Aleluia. No lugar da morte, vida me Aleluia. ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Como compreender alguém que tinha tudo e trocou tudo por Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um perseguidor de Deus, irmão, bem antes de perseguir os cristãos. Senão ele não tinha se transformado em um fariseu. Senão ele não tinha se transformado em um religioso. Senão ele não tinha gastado tantas e tantas horas aos pés de Gamaliel. Senão ele não tinha gastado seu tempo, seu suor, seu dinheiro perseguindo os cristãos. Paulo era um perseguidor de Deus, só que ele estava desfocado. E o que o homem não conhece, Deus conhece, que é o coração. E quando ele viu o coração de Paulo, ele alinhou o coração de Paulo. Paulo, você está fazendo tudo errado. Você está me perseguindo da forma errada. E quando ele alinhou o coração de Paulo, Paulo vai e deixa tudo e se transforma em Paulo. Ele deixa de ser Saulo o rico para ser Paulo o manso, o pobre, o necessitado, o atribulado. Ele mesmo dizia: em tudo sou atribulado, mas não desamparado. Aleluia. Uma das partes bíblicas que quando eu li, eu chorei. Paulo estava tão atribulado dentro de uma viagem missionária, dentro de um navio, que um anjo chegou e consolou Paulo. Aí tudo bem, porque os anjos nos consolam. Mas logo depois a tribulação permanecia, e a palavra diz que o próprio Jesus chegou e consolava Paulo: Paulo, receba o ânimo, porque eu ainda vou te usar nessa terra. Esse é o nosso ânimo, irmão. Não é o carro que nós andamos, não é a moto que nós queremos comprar, não é a vida que nós vamos estabelecer aqui. E Deus te ama. Se Ele veste a erva do campo, se Ele veste as aves e alimenta as aves do céu, não alimentaria você? Não é sobre falta. Ele é aquele que acrescenta tudo até sobejar. Mas não é para que você se exalte, é para que você alimente a viúva, alimente o órfão, para que você seja uma bênção nessa terra para os mais necessitados. E não precisa contar testemunho das coisas que Deus te dará, porque todos vão ver. E não é sobre essas coisas que devemos buscar, mas é sobre a fraqueza, que Ele será a nossa força nela. Eu queria que você agora abdicasse de toda a sua força, se esvaziasse de toda a sua força. No que é que você se confia? No seu emprego? No seu dinheiro? Eu vi gente, querido, que só voltou para a igreja depois que caiu de moto e ficou paraplégico. Está repreendido em nome de Jesus isso acontecer com você. Você vai ficar na igreja firme, bom, são, porque Deus quer te usar de testemunho para muitos povos. Agora é fato que toda tribulação gera algo na gente.
Por que Paulo escreveu cartas tão lindas? Porque ele era alguém totalmente atribulado. Suas tribulações são como cura para nós. E seus testemunhos fazem com que a nossa leve e momentânea tribulação passe, porque não é comparado a esse homem. Então hoje o que você deve abdicar, talvez seja o que? O seu bem-estar? Porque eu quero dias melhores. Então vai orar para Jesus voltar, irmão, que dias melhores é lá no céu. Aqui a gente olha para um lado e olha para o outro, é 1000 caindo do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós olhando para o céu para não sermos atingidos. É assim a vida do crente. Estrangeiro aqui, peregrino aqui, é peregrino nessa terra. Agora é sustentado, é coberto, é protegido. Ninguém toca no meu ungido, ninguém toca na tenda dele, ninguém entra sem minha autorização. Anjos vêm para proteger ele, nenhum demônio pode entrar. Quantos crentes podem testemunhar isso? Que o céu te protege na tua casa, e você tem testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de provisão. Deus é contigo. Mas o nosso interior, o evangelho tem que ser leve, tem que trazer paz. Pastor, eu ando tribuladozinho porque eu quero trocar o carro. Ou besteira. Pastor, eu estou tribuladozinho. Por que é que você está tribuladozinho, homem de Deus? Porque eu vi o de aluguel. Não está em dia não? Não, está em dia então. Dê glória a Deus pelo trabalho que você tem, que está conseguindo pagar o aluguel. Para com isso. Deus vai te dar coragem, força, ânimo, você trabalhar, você conquistar seus sonhos. Mas não é sobre isso. Que um dia a conta chega e essa casa pode ser própria, pode ser alugada, pode ser do pai, da mãe, pode ser do que for. Não vai manter você. O que mantém você é o céu. Aleluia. Tem crente aqui nesse lugar? Tem crente que consegue ouvir essas coisas? Ou a gente tem que botar uma mamão com açúcar aqui? A gente tem que botar jujuba nesse evangelho, para você achar o evangelho gostoso, para você sair de um culto maravilhoso, o culto lindo que Deus falou através do pastor que eu ia ser rico. Que você seja rico da graça de Deus, da glória de Deus, que o seu interior flua rios de águas vivas, e essa depressão vai embora em nome de Jesus. Que essa ansiedade perca lugar na tua vida, e que você seja forte e corajoso, mesmo no meio da fraqueza. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Coloque as mãos no seu coração agora. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar agora. E vamos dizer: Senhor, coloca no meu interior força. Você tem coragem de dizer? Diga: Senhor, eu sou fraco. Quantas vezes eu quis desistir já? Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu não tinha condições. Quando eu olho para mim, Senhor, eu vejo alguém tão fraco. Como o Senhor escolheu alguém como eu?
Coloca em mim a tua força. Fortalece o interior, muda os meus valores. Coloca em mim a humanidade necessária. Coloca em mim a humildade necessária para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Arranca de dentro de mim todo orgulho. Todo orgulho. E que eu seja uma pessoa menos magoada, menos ressentida. Senhor, eu sou tão fraco. Você pode dizer isso? Senhor, eu sou tão fraco, mas se tu quiseres, levanta-me como instrumento de cura nessa cidade. Levanta-me, Senhor, como instrumento de cura, que eu possa curar as enfermidades que eu mesmo carrego. Que eu possa curar as enfermidades que eu mesmo já fui curado. Que eu possa alcançar o depressivo. Que eu possa alcançar o ansioso. Que eu possa quebrar a raiz de religiosidade. Que eu possa curar os enfermos. Faz de mim instrumento do teu evangelho. Que posso testemunhar a abundância de vida. Que as riquezas sejam as riquezas eternas. E que eu possa pregoar o ano aceitável do Senhor. A tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, É tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou subir os Eu vou montes. ficar lá. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Ei, igreja, nós não podemos nos calar. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós vamos pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos que falar de salvação. Nossos testemunhos serão de salvação. Quantos aqui estão comigo e querem pregar o verdadeiro evangelho? Levante sua mão para o alto. Deus vai te dar os dons necessários agora, para que você produza cura em enfermos, para que você pregue com sabedoria, para que Satanás não te barre no caminho, para que você possa ter autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões. E aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida será no meio da humildade e da mansidão. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, hoje eu me torno disponível para pregoar o verdadeiro evangelho na cidade de Cascavel e aonde o Senhor me enviar. Senhor, meus testemunhos serão conforme a tua palavra. Testemunharei diante de um coração grato. Mesmo nas minhas fraquezas, eu serei um agente
do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, e não vou apregoar coisas a mais, por mais que sejam bênçãos na minha vida. Diga: por mais que sejam bênçãos na minha vida, entregarei a honra e glória a Ti. Mas o meu testemunho é sobre uma vida mansa, humilde e transformada. Eu pregarei o evangelho puro e simples, que salvará o perdido, em nome de Jesus. A igreja diga: dê uma salva de palma, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fale para o seu irmão: Deus está contando com você para pregar o evangelho. Aleluia. Pode sentar. Quero chamar a Débora, ela vai trazer o devocional de hoje. Aleluia. Bom é o Senhor. Se alegre, alegre o seu coração. Se você soubesse o tamanho do fardo que essa palavra tira das costas da gente. Você não precisa ser o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente. Você só precisa ser verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Fala de frente assim que a voz sai. Boa noite, igreja. Vou falar um pouquinho sobre o meu devocional, que está lá em 2 Coríntios 31, no versículo 1, diz assim: quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pela cidade de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Zerá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todos os territórios da tribo de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois, todos voltaram para casa. Aqui o que me chamou a atenção nesse versículo foi exatamente a gente ver a manifestação de um rei, que no caso era Ezequias, que fez uma transformação no povo, fez o povo abrir os olhos novamente e fez o povo enxergar novamente quem os havia tirado do Egito. E ali eles foram quebrando os postes do deus Zerá, os postes do deus Baal, cortando tudo aquilo. E o mais interessante é ver que isso foram construídos pelo outro rei, que é o rei Acais. E ali, nos capítulos anteriores, fala que o rei Acais construiu aqueles postes junto com o povo. Então o povo estava ali destruindo aquilo que eles mesmos haviam construído antes. Eles estavam ali destruindo e dizendo não àquilo que eles haviam dito sim antes. Eles estavam ali tomando atitudes diferentes, que antes eles estavam com a mente fechada, mas ali, a manifestação do rei Ezequias, eles abriram os olhos e começaram a ver Deus de uma forma diferente e foram destruindo aquilo que antes eles aceitavam. E isso nos traz a pergunta que se nós também não estamos precisando fazer algo diferente, se nós não estamos tão preocupados em construir algo novo, mas não nos esquecemos de primeiro destruir aqueles antigos costumes que muitas vezes ainda somos tão apegados, que a gente possa destruir os velhos altares que antes nós mesmos não havíamos construído, que a gente possa tomar atitudes diferentes que a gente tomou antes, que a gente possa destruir, a gente possa dizer não ao que a gente dizia sim, que a gente possa ser pessoa diferente do nosso eu do passado, mas que a gente possa estar cada vez querendo ser um pouco mais parecidos com Deus. E antes de construir novos projetos, que a gente possa descartar aqueles entulhos que mesmo que a gente ainda é apegado, não nos pertencem mais. E como Israel, a gente possa tomar uma atitude diferente, que a gente possa sim quebrar os laços que nós mesmos laçamos, mas que a gente possa vir se perguntar se a gente está disposto a fazer isso.
Amém, igreja. Pai do Senhor. Vamos para o momento do dízimo e da oferta. Amém? Um momento de gratidão a Deus, como a palavra mesmo disse. Eu espero que hoje nós possamos sair desse lugar com o coração cheio de gratidão a Deus. Coração alegre. Entendendo que nós já somos ricos. Eu estava ali meditando, o pastor falando, e eu estava me lembrando. Eu digo, meu Deus, quantas pessoas estão em casa de cadeira de roda, queria estar aqui na igreja. Quantas pessoas têm seus carrões importados, mas estão de cadeira de roda que não pode usar. Você já parou para pensar quantas pessoas estão com fome em casa porque não pode comer a comida que você comeu hoje? Parece tão besta, mas é tão importante. Isso só é possível porque o Senhor é maravilhoso conosco. Então, olhando por um momento do dízimo e da oferta, você quer dizimar e ter um coração obediente à palavra, porque dizimar tem que ser obediente, não basta só dizimar por querer, você tem que obedecer e entender o porquê você está dizimando. Como o pastor bem falou nessa palavra, dizimo por quê? Porque você quer comprar seu carro amanhã? Você vai dizimar para quê? Para amanhã você arrumar um emprego? Você vai dizimar por quê? Porque você... Será que você quer ganhar mais? Será que Deus olha para nós com esses olhos de ver assim um bom coração? Ou vê nós como pessoas oportunistas? Achando que Deus a gente pode enganar. Eu vou dar o meu dízimo porque o próximo mês eu vou ganhar mais. Deus é tão maravilhoso, querido, que isso acontece. Mas quando a gente ganha mais, a gente não tem coragem de dar. Tem pessoas que quando fica mais rica, tem mais condição, eles não dão. Porque é muito fácil dar 10 reais de dízimo. Difícil é dar 1.000. Muito difícil. Aí eu pergunto, se Deus trocasse os 10% por 90% e dissesse, se você não der o seu dízimo de 90%, você vai para o inferno. Misericórdia de nós. Amém? Que você possa abrir sua Bíblia lá em João 14. Começar aqui do versículo 13. João 14, 13. Que fala assim: tudo que vocês me pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: vocês me amam? Obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um auxiliador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Há pessoas que aceitam e obedecem os meus mandamentos. Prova que me ama. E há pessoas que me amam, será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhes mostrarei quem sou. Aí você deve me perguntar, o que tem a ver com dízimo? Não falei em dízimo aqui ainda, né? Pois é. Para mim esse versículo me falou muito. Lá no 13, só voltando um pouco, o Senhor diz: tudo que vocês me pedirem em meu nome eu farei. Voltando aqui a palavra do pastor, como ele bem falou, o que é que eu posso pedir a Deus hoje, de todo o meu coração? São bens materiais? Porque se eu disser assim, quem quer ser rico? Todos nós queremos ser rico. Não vamos ser hipócritas e dizer, não, eu odeio dinheiro, eu odeio uma casa nova. Vamos dizer isso? Não vamos. Mas não é sobre isso. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, se você pedir em meu nome, eu farei. E o que eu pediria? Eu pediria a salvação da minha família. Eu pediria a cura. Eu pediria para ser mais usada por Ele. Pregar esse evangelho puro e simples. Que o meu testemunho venha a ser eu chegar para alguém, uma mãe aflita, ou uma mulher que está prestes a separar do marido e dizer, vale a pena continuar casada, não se separa. Porque vale a pena. Vale a pena tu orar pelo teu filho, ele vai se converter. Vale a pena orar quando alguém está enfermo, porque Jesus cura. Esse é o testemunho. Isso é o que Jesus está dizendo. Tudo que vocês pedirem em meu nome. Mas e os bens materiais que a gente precisa de viver nessa terra? Porque se eu não tiver dinheiro, eu não vou ter como dar o dízimo. Isso é resto. E a sua palavra diz que todo o resto será dado. Então, lá no 14,
ele vai dizer o seguinte. No 15, ele vai falar, Jesus fala assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Né? É muito fácil, como eu falei, a gente dá o dízimo de R$10, esticando um pouquinho até 50, mas quando vai aumentando, a gente não dá mais. Mas todos são obedientes à palavra de Deus. Acho que não tem nenhum crente que diga, não sou, não, porque se não fosse, eu não tinha aceitado Jesus. Agora, quando Jesus olha para nós, Deus, o Pai, que conhece o nosso coração, onde ninguém precisa saber do seu salário, como Ele nos vê, nosso coração, obediente à palavra dEle, ou mais obediente ao nosso dinheiro? Será que nós estamos na igreja, meu Deus, só enquanto o Senhor me dá aquilo que eu peço? Quando o Senhor me der, eu vou embora? Ou será que eu continuo, mesmo nas tribulações? Como bem o pastor falou, a vida do crente é assim. Parece que todo dia aparece uma coisa nova. O inimigo todo dia ele se levanta. Mas a graça de Deus todo dia se renova na nossa vida. Todos os dias se renova na nossa vida. E a maior felicidade é estarmos aqui hoje vivos com saúde. Podendo sentar nesse banco, se levantar e ir para casa. Olha que maravilha. São coisas tão bestas, tão pequenas, que a gente não dá valor. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu chego atribulada. Como é o normal do crente. Quem não passa por tribulação? Eu saio daqui feliz. Que às vezes eu digo, Deus está doida. Não estou doida não. Eu tenho um Deus que Ele fala ao meu coração que Ele pode todas as coisas. Então, meu querido, que hoje nós possamos entregar o nosso coração a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser o dizimista maior da igreja. Mas para quê? Para que todos vejam? Não, querido, não precisa ninguém saber. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que a gente pede, se é verdade. Tem pessoas que pedem, quando Deus dá, ele sai da igreja. Ou nem conta para alguém, para ninguém saber o que aconteceu. Mas, querido, cuidado, porque aquele que sonda nosso coração, ele não dorme. E ser dizimista, você tem que obedecer a palavra de Deus. Porque se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai ser dizimista nunca. Porque você nem acredita. Você acha que seu dinheiro tem alguém comendo seu dinheiro. E você esquece que quando você não obedece a palavra de Deus, é Satanás que está comendo o teu dinheiro. E isso muitas das vezes a gente esquece. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus como está escrito? Será que cumprimos com as alianças que fazemos a Ele? Ou será que temos enganado a Deus como se Ele fosse um de nós? Ser obediente a Deus é questão de compromisso, aliança, fé e caráter. E também gratidão a Deus. Sim, gratidão. Sabedoria, também sabedoria. Porque não basta você dizer que só que eu sou um crente sábio, eu prego bem, eu leio a Bíblia todinha. Mas você não entendeu os mandamentos do Senhor, você só é mais um. Como o pastor bem falou, um letrado. E isso Deus não dá muita importância para isso. Se você é um crente que se diz conhecer as Escrituras, você não tem dúvida de que o dízimo e a oferta é um mandamento do Senhor Jesus. O próprio Jesus dizimou. Quem somos nós para passar por cima daquilo que Ele deixou na sua palavra? Dízimo e oferta só é possível dar se entendermos que tudo que temos foi o Senhor que deu. Se não tivermos um coração grato, você não consegue ser um dizimista fiel, dependendo de qualquer valor que você dê. Então isso também depende muito do caráter que você tem. E como eu falei, cuidado, que Deus conhece nosso coração, Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece o nosso salário, Deus conhece quanto você ganha. Isso não precisa ninguém saber. Então que nós possamos sair daqui hoje dizendo, Senhor, a minha maior riqueza o Senhor já me deu. A minha família, a minha vida, a minha saúde. Alguém que aceitou a Jesus. Como até o Issa falou esses dias, que a gente recebeu uma ligação de um parente que disse que o filho e a esposa aceitou Jesus. Pessoas que a gente olhava e dizia, isso aí não tem jeito. Deus disse, tem. Então aqui dali não existe riqueza maior, querido. É aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus e deixar que Ele transforme. Porque também tem muitos crentes que aceitou a Jesus e Deus não transformou porque Ele não deixou. Por que Ele não deixou? Por que Ele não transformou? Porque Deus não quer, querido, nosso dinheiro. Deus não vai entrar no teu coração e te obrigar a dar teu dízimo, só dá se você tiver um coração grato. E reconhecer que tudo que você tem vem dEle. Amém? Então, dá uma salva de palmas para o Senhor e fica de pé. Enquanto os meninos louvam, você pode vir deixar o seu dízimo com o coração cheio de gratidão a Deus. E possa reconhecer que a maior riqueza
é a vida, é a saúde que você tem. Pode vir deixar seu dízimo, a sua oferta. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, e assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele parte o pão, ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, o teu dízimo. Querido, levanta a mão para o teu dízimo. Abençoa as tuas finanças, porque aí Deus vai abençoar o teu coração. Tudo que temos, Senhor, é teu. Nossa casa, nossa família, o nosso salário. As portas que se abrem é o Senhor que abre, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta do coração de cada um de nós esta noite, Pai. Que possamos ser dizimistas, ser fiel na tua casa, Paizinho. Que nós não venha questionar aquilo que está na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, que pôde dizimar. Abençoa aquele, Senhor, que tem um coração grato, mas que não pôde dizimar hoje, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazer transbordar, Senhor, cada dia na vida dos teus filhos, Paizinho, para que eles venham ter para dizimar, para ofertar. Que eles venham ter tanto, Senhor, que vai ajudar quem precisa. Até quem não tem, Senhor, eles vão ter para dar em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela nossa vida, Pai. Te agradecemos que tudo aqui é teu, Paizinho. Cada família aqui representada, cada coração, Senhor. Até aqueles coração duro, meu Pai, eles também são teu, meu Pai. Que o Senhor venha fazer a obra completa, Pai, na tua casa. Nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor. E cremos, Senhor, cremos que vai subejar, Senhor, vai sobrar, meu Pai. Faz-nos prósperos, Senhor, para poder ajudar quem precisa. Que nós sejamos testemunho dos teus milagres, Senhor. Porque nós já somos, Senhor, testemunho. Mas que isso venha, Senhor, passar para outras pessoas. Que eles venham entender um Deus tão grande que nós servimos, Senhor. Traz cura essa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Tudo é teu. Levante sua mão, diga isso para Deus. Tudo é teu. Tudo é teu. Senhor, nós te agradecemos por esse momento na tua casa. Como é bom. Como é bom partilhar o pão com os irmãos. Como é bom nos sentir incomodados a viver esse evangelho verdadeiro. Leva cada um em segurança. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, a luta de cada um. E o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que consola. Então traga o consolo sobre o teu povo. Traga cura sobre o teu povo. Senhor, se há alguém aqui sendo oprimido nos seus trabalhos, que o Senhor dê, Senhor, escape.
Que o Senhor dê livramento, que o Senhor abra outra porta, Deus. Mas o Senhor sabe todo o porquê. Então, em nome de Jesus, transforma toda tribulação, Pai, em oportunidade de bênçãos e milagres. E eu sei que o Senhor vai alcançar os seus filhos, porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E o Senhor vai dar segundo a sua obra, em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor, dê a salva de palmas bem forte a Ele. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Eu vi que vocês nem tiveram vontade de ir embora, hein? Quinta tem mais.